Por que a humanidade quase desapareceu? Várias vezes. E por que você agora está seguro o suficiente para fechar os olhos? Você abre os olhos sem alarme. O céu ainda está raso, um azul lavado, onde a luz hesita. À sua frente, a rocha do abrigo ainda guarda o calor da noite. No centro, o fogo geme baixinho, uma coluna de fumaça fina que sobe como um fio de memória. Cheira a resina queimada e a pele seca de carne, a fumaça mistura-se ao perfume terroso do solo. Crianças respiram em pequenos ritmos. Um menino enrolado num cobertor de peles tem os dedos entrelaçados como se ainda falasse em sonhos. O ancião, de olhos cerrados, segura um pequeno lascado de sílex entre os dedos e passa o polegar sobre a lâmina, até que esta brilhe com uma luz antiga. Você respira junto, devagar, e por um momento, está totalmente ali. Neste abrigo, neste tempo que é tanto presente quanto passado. Há algo de íntimo nesse amanhecer. A rotina não é mero costume, é confiança prática. Manter o fogo aceso significa mais do que calor. É garantia de cozinhar raízes comestíveis, de afastar os curiosos de noite, de secar peles e contar histórias quando a chuva vem. Acender faíscas com pedra e metal, ralar um bastão contra outro até que a fibra finalmente pegue, trocar conhecimento sobre qual raiz não envenena, tudo isso é tecnologia, memória e um tipo de seguro contra a sorte do mundo. Você se levanta. O couro range de onde se arrasta. O ar frio entra nos pulmões como um aviso. Lá fora, a bandeja de pedras conservadas pelo calor ainda está quente. Uma mulher aproxima-se do fogo com uma câmara improvisada de seixos para fazer chá de raízes. Um homem ajusta uma corda para prender peles que secarão ao vento. Alguém canta baixinho, um ritmo simples, repetitivo, que faz o quebrar do dia menos abrupto. A canção é um mapa. Quem vai ao norte, quem fica à vigia, quem cuida das crianças. Vozes e gestos tecem um entendimento não escrito, tão eficaz quanto qualquer contrato moderno. A vida é feita desses gestos pequenos, e é por eles que a comunidade se organiza. Quem conhece plantas medicinais, quem é o melhor a acender fogo debaixo de chuva, quem sabe moldar uma ponta de lança afinada. Ensinar uma criança a amarrar a tira de couro é um investimento que pode salvar uma vida. Guardar uma porção de raízes para dias difíceis é uma economia que vale por muitas noites. Transmitir uma história que descreve onde não há mariscos na maré baixa é informação que preserva a energia do grupo. Se você gosta de viajar assim no tempo, considere seguir o canal. Mas a imagem de segurança é frágil. Não porque a rotina seja inútil, mas porque o mundo oferece riscos que excedem o esforço de uma única geração. E foi exatamente por isso que, ao longo do tempo profundo, a humanidade passou por momentos em que sua própria continuidade ficou perigosamente reduzida. Nem sempre foi uma única catástrofe que trouxe a ameaça. Muitas vezes, foi uma sequência de golpes, uma conjunção de azar ambiental e vulnerabilidades sociais, que pôs a espécie à beira de um gargalo. Imagine por um instante o dia em que o céu mudou. Não de repente como um trovão, mas num modo que começou com um brilho estranho no horizonte, e logo tudo tomou uma cor pálida, como se alguém tivesse lavado o mundo com um pincel de cinza. No começo, a banda pensa que é apenas fumaça distante. A caça vai parecer confusa, os pássaros se desviam e um sabor metálico aparece na boca. Quando a chuva começa, vem cheia de pó. As plantas exibem uma camada de pó que não sai, como se o campo tivesse sido coberto por um lençol de giz. A luz se torna fina. O calor não pega direito. Dias que antes eram longos passam a dobrar-se como folhas secas. Esta cena é a forma humana de um fenômeno que os cientistas descrevem como os efeitos de grandes erupções vulcânicas. Uma grande erupção pode lançar para a atmosfera milhões de toneladas de cinzas e aerossóis que refletem a radiação solar, reduzindo a luz que atinge o solo e esfriando temporariamente o clima. Em termos práticos, isso pode significar menos crescimento de plantas, colapso das fontes de alimento local e migrações repentinas de animais. Alguns pesquisadores destacam, por exemplo, uma erupção muito poderosa ocorrida há dezenas de milhares de anos, aproximadamente 74 mil anos segundo uma hipótese debatida,
que poderia ter reduzido significativamente a luz e o calor por meses ou anos. Essa ideia, muitas vezes chamada na literatura pela referência ao depósito vulcânico em uma ilha específica, é discutida e contestada. Alguns dados genéticos sugerem redução de tamanho populacional, outros estudos mostram variações regionais e resistências locais. Em suma, há indícios de que grandes erupções tiveram efeitos severos em algumas áreas. Se esse impacto foi global, e se chegou a provocar um gargalo em toda a espécie humana, permanece uma questão aberta e debatida. Gargalo populacional é um termo que vale a pena entender com cuidado. Descreve um momento em que o número de indivíduos reprodutores de uma espécie caiu drasticamente, reduzindo a diversidade genética que é passada adiante. Não é sinônimo de extinção. Uma população pode entrar em gargalo e ainda assim recuperar-se, embora com menor variabilidade genética. E há uma diferença crucial entre redução regional, quando uma área inteira perde pessoas, e redução global, quando a espécie em todo o planeta fica em baixíssimo número. Os dados que os cientistas leem no genoma moderno sugerem episódios em que o tamanho efetivo da população humana foi menor do que hoje, mas isso não prova que em algum momento só restaram algumas centenas de pessoas em todo o globo. O que se sabe com maior segurança é que populações locais sofreram perdas severas e que, em conjunto, essas perdas aumentaram desproporcionalmente o risco de desaparecimento de grupos inteiros. Voltemos ao abrigo. A chuva de pó dura dias. Sem a luz forte do sol, as raízes demoram a brotar e os mariscos ficam escassos. Os caçadores trazem menos carne. Os filhotes de alguns animais morrem de frio quando as estações mudam. O estoque de gordura e de raízes guardadas vai caindo. A banda precisa decidir: seguir para um sul mais promissor, ficar e racionar, ou buscar contato com vizinhos para trocar alimentos. Cada escolha carrega riscos. Migrar pode significar entrar em território desconhecido, onde outros grupos guardam seus próprios recursos. Ficar pode levar à fome. Conectar-se com outros pode curar lacunas, mas também espalhar doenças. É aí que você percebe algo que para nós, hoje, muitas vezes passa despercebido. A cultura funciona como uma forma de capital de risco. Os conhecimentos transmitidos, quais plantas cozinhar, como curar feridas com emplastros de ervas, como improvisar um abrigo onde o vento é outro, não são folclore irrelevante. São algoritmos sociais armazenados em memórias, cantos e gestos, que reduzem a probabilidade de erro em momentos críticos. Quando a chuva de pó diminui, quando o céu clareia parcialmente, aqueles que tinham memória de locais mais distantes, de túneis de cursos d'água, de companhias que trocavam peles por grãos secos, têm mais chances de atravessar. O que se perde em números individuais pode, em alguns contextos, ser parcialmente compensado pela capacidade de cooperar. A banda se reorganiza. Há noites de vigília, muitos mais do que o costume. As crianças aprendem a apagar e reacender o fogo rapidamente para poupar combustível. Mulheres ensinam como cozinhar raízes de forma a extrair mais energia. Um rapaz que havia visto em outra aldeia o modo de conservar carne ao defumar, reproduz o método com frestas de pedra e fumaça controlada, guardando proteína preciosa. Alguém lembra de uma rota de troca que passa por vales menos afetados. 2 membros caminham durante dias para estabelecer contato com outra banda, trazendo notícia de que, ao sul, as tempestades foram menos severas. Essas trocas fazem diferença real. Uma rede aberta entre bandas reduz o risco de falência completa de um grupo isolado. Como consequência, há 2 imagens que você começa a ver alternando na sua mente. A primeira é a do perigo que vem de cima, de coisas que não controlamos. Cinza no ar, a luz que diminui, animais que migraram. A segunda é a da persistência que nasce de baixo. Mãos que ensinam, velhos que lembram, canções que descrevem rotas. A história da espécie não é só a história das catástrofes, é a história das respostas culturais às catástrofes. Mas nem todo perigo se apresenta com nuvem visível. Alguns se deslocam aos poucos, como o gelo que avança pela paisagem, reduzindo áreas inteiras àquilo que chamamos de refúgio. Recantos onde as condições permanecem relativamente amenas, enquanto ao redor, tudo se torna menos hospitaleiro.
Pense numa planície onde antes havia uma mistura de arbustos e água, e então imagine o frio que faz essa água congelar, as árvores rarefazendo, a caça diminuindo. Já não é apenas uma chuva de pó. É uma transformação do mapa ecológico. Os ciclos glaciais são grandes componentes dessa mudança. Ao longo de dezenas de milhares de anos, as camadas de gelo avançaram e recuaram, empurrando ecossistemas, abrindo rotas e fechando outras. Quando o gelo atinge uma fase de máxima extensão, chamados em termos técnicos de última máxima glacial, em contextos mais recentes, muitas áreas tornam-se hostis e as populações humanas são empurradas para sul ou para refúgios costeiros e florestais onde o clima permanece mais suave. Esse empurrão gera concentração. Bandas e grupos que antes viviam dispersos tendem a se condensar em bolsões de habitat adequado. A condensação aumenta a competição, mas, ao mesmo tempo, cria oportunidades de troca de ideias e tecnologias. Na trilha, você vê esse movimento em rostos e objetos. Braços mais fortes carregam peles, nervuras de atéis pendem, as pontas de lança aparecem mais trabalhadas. Muitos forjam melhor, porque descobriram que uma lança mais fina penetra a pele de um animal menor, e que uma rede de conhecimento facilita o conhecimento de onde caçar. A costura de peles com agulhas de osso torna-se crucial. Manter o calor é tão vital quanto encontrar comida. Em abrigos maiores, as fogueiras precisam ser organizadas em pontos estratégicos para que a fumaça sirva de ventilação e calor sem sufocar as entranhas da caverna. Pequenos aperfeiçoamentos, repetidos e preservados, alteram radicalmente as chances de sobreviver ao frio prolongado. É preciso ter em mente que as glaciações e as retrações de habitat não são uniformes. Algumas populações encontraram refúgios relativamente protegidos e conseguiram manter modos de vida estáveis. Outras foram empurradas para fronteiras onde os recursos eram escassos e a competição maior. E sempre há um elemento de contingência. Uma bênção de chuva em uma encosta pode significar a diferença entre um estoque de raízes suficiente e um inverno com fome. O consenso entre os especialistas é forte quanto ao fato de que as mudanças climáticas de grande escala remodelaram a distribuição humana. Menos certo é o quanto cada evento individual reduziu a população global. Há evidências robustas de migrações e retrações regionais. O ponto em disputa é até que ponto essas retrações alinharam-se simultaneamente em todo o planeta para criar gargalos verdadeiramente extremos. Na periferia desse movimento, outra vulnerabilidade surge: doenças. Em populações pequenas, um surto local pode varrer famílias inteiras. Em redes bem conectadas, a doença circula mais rápido, mas também há mais chance de sobreviventes com imunidade e mais probabilidade de assistência de vizinhos. Em grupos isolados, um vírus ou bactéria 90% letal poderia ser devastador, porque não há fluxo de genes imunes para diluir o impacto. É um equilíbrio estranho. Isolamento pode proteger do contágio, mas também impede a chegada de anticorpos ou práticas médicas que poderiam salvar vidas. Imagine agora uma noite de inverno, uma criança febril no centro do abrigo. O xamã, uma figura cuja autoridade reside tanto em experiência prática quanto em simbolismo, prepara um emplastro de ervas e canta para ajudar a criança a respirar. Alguém bate um tambor rítmico, não porque isso cure o corpo, mas porque o gesto acalma, preserva a coesão. Às vezes, esses rituais realmente trazem benefícios indiretos. O ato de manter a criança aquecida, oferecer líquidos, posicioná-la de modo a facilitar a respiração, tudo isso melhora as probabilidades. Em outras ocasiões, a doença leva famílias inteiras. Aqui entra a razão pela qual redes de contato entre bandas são cruciais. Uma banda que tenha perdido muitos membros pode sobreviver se puder receber alimentos, conhecimentos e parceiros de casamento que reconstituam a demografia. Esses três tipos de ameaças, erupções vulcânicas de grande alcance, mudanças climáticas e glaciais, surtos de doença em populações frágeis, aparecem repetidas vezes na história profunda humana. Sozinhos, cada um deles pode ser gravemente disruptivo. Combinados em sequência ou simultaneamente, tornam-se uma prova severa da capacidade humana de adaptação.
Mas a narrativa dessas quase extinções não pode ser reduzida a uma cronologia simples. Em muitos momentos, o perigo ficou regionalmente concentrado. Em outros, há indícios genéticos de contrações amplas, e a razão pela qual a espécie persistiu não é um único milagre, mas uma coleção de respostas culturais, recorde, cooperação, mobilidade, tecnologia e redes de contato. Você lembra das imagens que viu nas paredes da caverna, naquela vez que uma chama oscilou e um dedo desenhou um mamute com linha firme? A arte não é apenas decoração. É um modo de fixar conhecimento. Um desenho de peixe junto a uma marca no teto pode indicar um ponto de pesca confiável. Um símbolo repetido pode servir como memória coletiva de um caminho seguro para atravessar um rio que muda de curso. A música que se repete em noites de crise fala sobre rotas e alianças. A linguagem, mesmo em suas formas menos complexas, permite transferir instruções, onde encontrar raízes comestíveis, como construir uma armadilha que não depende de grande força física, como curar um corte infectado. E há, além disso, novas formas de companhia. O cão, talvez entre os primeiros animais a aproximar-se de humanos, não é só animal de caça. Um cão que partilha de restos e afeto ajuda a detectar perigos e a conservar calor. A domesticação incipiente de lobos mais dóceis sugere que alianças com outras espécies também foram ferramentas de resiliência. O vínculo com esses animais alterou a vida cotidiana. Rastrear presa tornou-se mais eficiente. Guardar alimentos possível em lugares menos acessíveis e o isolamento menos absoluto. Quando o primeiro frio retorna, as bandas buscam refúgios conhecidos. Você caminha com elas por planícies que mudaram de cor. Sente o vento que arranca pequenas partículas de gelo. Em algumas noites, em abrigos onde estão reunidos tantos rostos, surge uma tensão nova. Espaço, recursos e reputação se tornam moedas. Como dividir o espaço da rocha? Como aceitar estranhos sem perder a identidade do grupo? A reputação, aquilo que outros lembram de você, do seu modo de tratamento e generosidade, passa a ser capital social. Trocar uma peça de couro por um pouco de farinha é menos um comércio frio do que um ato que constrói crédito moral. Aqueles que foram generosos em tempos de fartura são lembrados em tempos de escassez. Essa memória social gera redes de mutualidade que amortecem choques. Numa manhã, enquanto o vento empurra os últimos vestígios de uma tempestade, chega ao abrigo uma notícia. Outra banda, há poucos dias de caminhada, sofreu perdas por uma doença. A mensagem traz também algo inesperado: sementes secas, um animal debilitado para ser cozido e compartilhado, e um pedido de ajuda. Disparar um mensageiro foi uma opção arriscada. A viagem poderia espalhar a doença. Não enviar ajuda poderia significar a queda de um vizinho. Decidir é pesar não só recursos, mas futuro coletivo. Você observa os rostos. Uns fecham-se em cautela, outros em compaixão. No fim, resolve-se enviar um pequeno grupo com água salgada e raízes defumadas, acompanhado por um curador que conhece emplastros que reduzem sintomas. Essa escolha não é apenas moral, é estratégica. Manter viva a vizinhança aumenta as chances de receber ajuda quando o destino do seu próprio abrigo vacilar. Entre decisões, memórias e gestos, o tempo corre. O mundo oferece riscos, e a humanidade responde com redes de respostas que são culturais, tanto quanto práticas. Mas ainda há episódios mais profundos por vir. Momentos em que a conjunção de vários elementos pressiona a sobrevivência de modos que não podem ser acomodados apenas por um incêndio mais certo ou uma rede amiga mais generosa. Quando você pensa nisso, lembra-se de uma manhã particularmente silenciosa, quando a neve vinha de lado e a comida já havia sido racionada por dias. As conversas agora falam de rotas antigas, de um ponto de encontro que, se tudo desse certo, permitiria a troca de corpos, alimentos e parceiros. Em algumas dessas rotas, o terreno estreita. Passa-se por gargantas, onde não há espaço para muitos. Locais em que a pressão demográfica aperta e onde as histórias de conflito espreitam. A geografia pode forçar decisões extremas. Aceitar dividir um abrigo com outro grupo
ou recuar para longe e perder acesso às zonas mais ricas. São nesses pontos estreitos da paisagem que a história pode pender tanto para a perda quanto para a reconstrução. E enquanto a neve aumenta, você se pega pensando numa palavra que ecoa na pesquisa moderna: gargalo. Já definida antes, ela reaparece aqui com toda sua carga emocional. A preocupação de que um ponto estreito na história da espécie possa ter reduzido nossa variabilidade e, com ela, a nossa margem de segurança contra futuros problemas. Mas lembre-se, gargalo não é sentença. É uma descrição de risco que pode ser superada. Logo depois, surge uma novidade que mexe com o humor do grupo. Um jovem retorna com relatos de um lugar onde o mar ainda oferece moluscos em abundância e onde os ventos trazem menos pó. Esse relato acende uma esperança que se mistura com incerteza. Partir significaria atravessar territórios difíceis. Ficar poderia significar desgaste contínuo. A decisão de migrar, de confiar em rotas antigas, em desenhos de fogo nas paredes que alguém lembra, é tomada numa noite de deliberação. O fogo reduz-se a uma chama baixa. As crianças cochilam, e os adultos, com vozes baixas, dividem tarefas. Preparar-se para partir é também um ritual de transmissão. Os mais velhos instruem a quem ficará para trás, quais nós atar, quais raízes guardar, como administrar as reservas para que não se percam. A migração, quando acontece, traz consigo tanto risco quanto oportunidade. Novos alimentos, novas alianças, novos perigos desconhecidos. Você acompanha a marcha por dias. Os sapatos de pele já estão molhados. O vento corta. À beira de um planalto, o grupo encontra vestígios de outra vida, sinais de um acampamento anterior, um conjunto de ossos partidos de maneira precisa, restos de pigmento vermelho em uma pedra, um cabo de osso trabalhado. Esses objetos são como mensagens. Alguém passou por aqui antes, alguém pintou, alguém deixou ferramenta. Não é apenas prova de que outros viveram, é prova de que ideias e técnicas viajaram. Descobrir a presença desses vestígios reforça a noção de que redes humanas, mesmo esparsas, já existiam. E ao perceber isso, você entende outra coisa fundamental: que a persistência humana se apoia numa tapeçaria de conexões. Mesmo em tempos de retração, as ilhas de conhecimento raramente permanecem isoladas por muito tempo. Porém, nem todas as rotas levam ao refúgio esperado. Ao entardecer, quando o terreno começa a afunilar para um desfiladeiro, sinais de tensão aparecem. No alto da encosta oposta, alguém ergue uma bandeira improvisada de peles, um marcador de posse ou um pedido de atenção. O desfiladeiro é estreito, dois grupos não podem passar sem se verem. A história, que tem sido até aqui de continuações delicadas de cooperação e transmissão, encontra um momento de incerteza pura. Você observa as faces, as mãos que apertam cabos, as línguas que testam o ar. E é neste ponto, com a marcha detida, os picos ao redor cobertos de um frio manso que parece cortar a vontade, e o desfiladeiro à frente guardando o que pode ser um encontro pacífico ou um conflito, que a sua caminhada por este tempo profundo faz uma pausa. Ainda há histórias a contar. Sobre doenças que atravessaram rotas, sobre erupções que mudaram horizontes, sobre como certas linhagens sobreviveram a gargalos aparentemente cruéis. Mas antes de seguir adiante, respire. Mantenha o trem ritmado das canções baixas. Note o cheiro do fogo que agora precisa ser reavivado. E guarde na memória a imagem do desfiladeiro. Um ponto de decisão, onde a história poderia pender tanto para a perda quanto para a renovação. O desfiladeiro respira rente aos corpos que caminham. O vento, agora leve, mistura as fibras das peles e o cheiro do fogo que se prepara para a noite. Alguém ajeita uma tira de couro que range. Outro aproxima a ponta da lança ao próprio joelho, como quem repete um velho gesto para acalmar a ansiedade. Lá em cima, do outro lado, há rostos. E o fato de ver rostos é por si só uma pergunta. Vamos passar em paz ou vamos medir forças? A resposta naquela noite nasce de pequenas coisas. Um gesto de oferecer uma raiz, o modo como se segura a criança, a lembrança de um encontro anterior em que se recebeu ajuda.
A travessia se faz sem armas levantadas. A conversa é curta, cheia de sinais e rituais que falam de respeito e de regras não ditas. Passar é um ato de confiança calculada. Recuar também seria uma escolha legítima. Escolhem passar, e o mundo estremece de novo, não por uma convulsão súbita, mas pela soma de decisões humanas que influenciam quem ficará em pé amanhã. Voltando à noite do abrigo, o fogo acalma as faces, e entre a fumaça e o som abafado dos passos lá fora, surge um rumor que corre como uma linha antiga de rádio. Houve uma morte em outra banda. Uma morte que não é só de um corpo, mas de muitas rotinas que dependiam daquele corpo para existir. Contam que os sintomas começaram com um cansaço que não passava, com membros que se inflamavam, com a febre que prometia levar mais do que um. Quando a notícia chega, a responsabilidade social esmagadora de um pequeno grupo volta a se impor. Prestar auxílio ou proteger-se da contaminação. O jornal de uma mente que vive em séculos nos diz que cada gesto naquele momento era uma aposta entre cuidado e sobrevivência. Cena. O viajante retorna com olhos cansados e mãos sujas. Ele descreve como encontrou uma família inteira tomada pela doença, como as crianças estavam pálidas como cascas vazias e as chamas na fogueira tremiam por falta de combustível. Em uma sombra, alguém aponta uma erva que reduz o febril. Outro recorda uma técnica de beber líquido aquecido. O curador examina as marcas e treina o olhar naquilo que foi observado. Tosse seca, feridas, diarreia. O ritual começa. Isolar quem pode ser isolado, umedecer o pano, tentar manter a febre controlada, orar com melodias antigas para acalmar o espírito e a respiração. Explicação. Epidemias são, nas palavras dos especialistas, riscos que assumem uma forma particular em populações pequenas e dispersas. Em grupos muito afastados, uma doença contagiosa pode simplesmente circular localmente e morrer porque não encontra novos hospedeiros. Em redes conectadas, a contaminação pode se mover mais rápido e, paradoxalmente, promover a emergência de imunidades comunitárias. Em populações reduzidas, por outro lado, um patógeno de alta letalidade pode aniquilar linhagens inteiras ou deixar sequelas demográficas profundas. O grau de consenso científico sobre a importância das doenças como fator de risco é moderado a alto. Há indícios claros de surtos que abalaram comunidades, e a dinâmica entre isolamento e conectividade é bem compreendida, embora os detalhes de cada surto antigo permaneçam, muitas vezes, enganosos à luz dos vestígios materiais. Você observa a criança febril do abrigo, a testa brilhando, e pensa na geografia do contágio. Um doente em um abrigo remoto pode significar menos problemas que o mesmo doente num acampamento, onde caravanas se encontram com frequência. Há escolhas institucionais que reduzem riscos. Quem cuida do doente, quem entra em contato com estrangeiros, como se decide casar com alguém de fora. A prática cultural de exogamia, procurar parceiros fora do próprio círculo, reduz o parentesco próximo e incrementa a variabilidade genética do grupo. Historicamente, trocar parceiros entre bandas pode ter sido uma estratégia tanto social quanto demográfica. Fortalecer alianças, prevenir a endogamia e, por consequência, reduzir o impacto de doenças hereditárias ou de pequenas derivações genéticas que tornam grupos mais vulneráveis. E chegamos ao tema que preocupa tanto quanto fascina: o gargalo genético. Você já ouviu a palavra? Agora imagine-a não como uma sentença, mas como uma fotografia de um momento em que as margens se apertam. Em termos simples, o tamanho efetivo de uma população é uma maneira de medir quantos indivíduos estão realmente contribuindo para a herança genética. Os cientistas, ao ler o DNA moderno, encontram sinais de contrações. Menos diversidade em certos genes, padrões que sugerem fundações demográficas complexas. Isso sugere que, em alguns períodos, populações humanas foram menores e mais fragmentadas do que hoje. Grau de consenso: moderado. As evidências genéticas apontam para contrações em vários períodos, mas interpretar essas assinaturas exige cautela. Essas contrações não são automaticamente sinônimo de uma quase extinção global. Podem ser resultados locais,
de subdivisão em populações pequenas, que permanecem, ainda assim, conectadas por migrações ocasionais. Cena. Numa clareira úmida, você observa uma tapeçaria de encontros. Crianças de diferentes grupos brincam juntas. Os adultos conversam sobre rotas de pesca. Uma velha cantora repete uma canção que fala de um rio que surgiu e depois secou. Em cada encontro, há um potencial: acasalar, trocar genes, trocar tecnologias. A presença de conexões entre grupos, ainda que esparsas, aumenta a probabilidade de que um remanescente em um canto do mapa seja reabastecido por pessoas de outro canto quando necessidades surgem. A genética humana hoje carrega sinais desses fluxos. Traços de mistura, marcadores que testemunham movimentos e encontros. Porém, reconstruir com precisão quantas pessoas viveram em cada momento e quão perto estivemos de perder linhas inteiras exige inferências complexas, e é, por parte da comunidade científica, uma empreitada repleta de hipóteses testadas e revisadas. Enquanto as noites se sucedem, a sua viagem por esse tempo profundo continua a revelar micro-histórias que se intercalam. Uma família que foi adotada por outra após perder os pais, um mensageiro que percorre uma rota alternativa para evitar uma tempestade, a técnica nova de conservar raízes em cubas cobertas por musgo que estende a vida do alimento. Todas essas ações são, em última instância, redundâncias que a cultura constrói para reduzir a fragilidade. A redundância é um princípio tão antigo quanto útil. Ter mais de um modo de conservar proteína, mais de um lugar para armazenar sementes, mais de um aliado distante. Essas práticas reduzem o efeito de choques inesperados. Há momentos em que as coisas parecem combinar de maneira implacável. Uma grande erupção que reduz a luz, seguida de anos frios que ampliam o desconforto e a escassez, e, por fim, um surto de doença que atinge as populações já enfraquecidas. Quando os choques se somam, o risco de perda de linhagens aumenta dramaticamente. Cenários como esse não são apenas fantasia dramática. São modelagens plausíveis que os especialistas usam para entender como retrocessos populacionais se acumulam. No entanto, é preciso reiterar a cautela. Muito do que se afirma como provável é resultado de trabalhar com lacunas e probabilidades, não com certezas indiscutíveis. Você volta para a cena de uma noite pós-crise, quando o fogo se tornou um memorial. Os olhos do grupo, cansados, olham uns para os outros com um misto de alívio e vulnerabilidade. Em lados distintos da fogueira, objetos se aglomeram. Pontas de lanças secas, um saco de raízes defumadas, um colar feito de conchas. Esse mesmo colar é um emblema de viagem. Alguém o trouxe de longe, e sua forma fala de trocas sociais que se estendem além dos vizinhos. Ao tocar o colar, você sente o eco de uma rede que não morre simplesmente porque a crise se aloja em uma região. Redes são, novamente, a palavra-chave. Vejamos agora outra peça desse quebra-cabeça. A domesticação incipiente de animais, começando por lobos que se tornaram cães. A cena é singela. Um filhote de cão, encolhido, roubando restos de caça. Alguém o acaricia. Outro percebe que o animal fareja a presa primeiro, e assim, aumenta a eficiência da caça. Não se trata apenas de companhia. A presença de um cão ajuda a detectar predadores, a localizar caça, a avisar a chegada de estranhos e até a conservar calor em noites frias. Em cenários de fragilidade demográfica, uma parceria com outras espécies pode reduzir riscos. É um detalhe pequeno, mas que, acumulado com outros, modifica probabilidades. O consenso científico aqui é razoavelmente alto quanto à utilidade adaptativa desses vínculos. Embora os detalhes, tempo e lugar de cada caso específico sejam objeto de estudo contínuo. Lembrando das paredes pintadas à luz de fogo, você aplica uma lente diferente às artes. Aquilo que foi traçado, mamutes, alces, figuras abstratas, não é apenas expressão estética, é memória codificada. Uma marca repetida pode indicar uma estação de caça. Uma sequência de pontos pode servir como calendário rudimentar. Uma cena que se repete pode ser manifesto de aliança entre grupos. Cultura, nesse sentido, é tecnologia. Ela armazena informação que de outro modo se perderia com mortes e viagens, e ao fazê-lo,
atua como amortecedor contra a perda de conhecimento essencial. Quando uma família desaparece, muitas das suas técnicas podem desaparecer também. Mas se suas histórias foram cantadas em outras bandas, parte desse capital técnico sobrevive, pronto para ser recuperado. Num tom menos técnico e mais íntimo, imagine a cozinha noturna. Alguém demonstra com calma como esticar uma tirinha de fibra para produzir cordas mais fortes. Outra pessoa, com mãos rugosas, mostra o nó que segura a alça de um cesto. Essas aulas à beira do fogo, que podem parecer insignificantes, são na verdade transferências essenciais de habilidade. Quem as domina tem mais probabilidade de sobreviver, e quem as ensina cria laços que incentivam a cooperação futura. Agora, considere o papel do acaso. Em muitas narrativas que tentam explicar grandes retrocessos populacionais, o acaso aparece disfarçado de detalhe. Um vale que preserva a água durante uma seca, um rebanho que escapa às primeiras geadas porque se refugiou numa depressão protegida, um mensageiro que por um capricho do tempo, chega com estabilidade onde a morte parece inevitável. A história das quase extinções é, em grande medida, a história do acaso encontrando cultura. Sem a cultura, um acaso favorável seria pouco provável de ser conectado a outras melhorias. Sem acaso, cultura teria menos oportunidades de salvar. Isso nos leva a uma reflexão. Por que então, se houve tantos momentos perigosos, a espécie humana não desapareceu? Por que sobrevivemos nas margens, nas conexões e nas repetições de rotina? A resposta não é mítica, é feita de prática. Manter o fogo aceso, partilhar metade de uma raiz, ensinar a reconhecer um veneno, ceder abrigo numa noite fria, coisas pequenas, repetidas. E quando aconteciam as grandes transformações do mundo, como as glaciações ou erupções, as populações que tinham mais dessas práticas, mais dessas redes, mais dessa memória social, sobressaíam. Há algo também de simbólico em como narramos essas passagens. Nós tendemos a procurar um único culpado para um grande retrocesso, a grande erupção, a pandemia devastadora, a glaciação súbita. Mas a realidade histórica é mais reticulada. Raramente um evento isolado carrega o peso de uma quase extinção. É mais frequentemente uma série de pressões que, juntas, empurram populações para limites perigosos. O que o título desta viagem promete, que quase fomos extintos várias vezes, encaixa-se nessa imagem de repetições e de apertos demográficos. Em vários intervalos, a espécie enfrentou riscos que podiam potencialmente reduzir severamente sua variabilidade ou número. Em alguns casos, as evidências genéticas e arqueológicas sugerem contrações marcantes. Em outros, as evidências são fragmentárias e as hipóteses permanecem em disputa. Caminhando por essa linha tênue entre fragilidade e resiliência, você observa práticas que, embora simples, se mostram extraordinariamente eficazes. Afiar uma lâmina para reduzir o esforço da caça, organizar vigílias para reduzir furtos e fortalecer alianças, manter reservas escondidas em rochas para uma época de fome. A repetição desses gestos ao longo das gerações cria o que poderíamos chamar de capacidade de buffering, capacidade de amortecer choques por meio de estruturas sociais e técnicas repetíveis. Então chega o clímax desta sua caminhada mental. Um período em que várias pressões convergem. Imagine um inverno rigoroso que sucede uma chuva de cinzas. A meia-vida do alimento é encurtada, o frio aumenta a mortalidade infantil, uma doença dissemina-se por rotas de troca, e a soma desses fatores reduz efectivamente o número de reprodutores em várias regiões ao mesmo tempo. Frente a isso, você vê duas reações. A primeira é desespero e retração. A segunda é invenção. A invenção não precisa ser ardilosa. Pode ser a regra simples de que se divide o último suco de raiz em 4 porções, em vez de 2, para esticar a reserva. Pode ser também o estabelecimento formal de aliados a longa distância, com sinais e marcas que permitem reconhecer amigos em pontos de passagem. Essas respostas, somadas, mudam o desfecho possível. Do ponto de vista científico, esse cenário é plausível e usado como hipótese para explicar sinais de redução na variabilidade genética em certos períodos. O consenso varia. Alguns modelos populacionais sugerem que longos períodos de pressão ambiental
levaram a reduções notáveis. Outros argumentam que as conexões interregionais, embora esparsas, bastaram para impedir um colapso total. Em todos os casos, um princípio é claro. Quanto mais fragmentada a rede humana, mais vulnerável ela se torna. Quanto mais densas e redundantes as conexões sociais e técnicas, mais resiliente. No íntimo do abrigo, em uma noite depois de tudo isso, a banda celebra de um modo silencioso. Não há canto estridente, apenas um murmúrio de gratidão e exaustão. Um ancião entoa um verso que conta o lugar de onde veio um nó de lã, e como naquele inverno, o nó permitiu amarrar peles com segurança. A canção não é só lembrança, é manual de instrução e ao mesmo tempo laço emocional. Ouvir aquela canção é aprender e ser lembrado. O som cria continuidade. E ao redor do fogo, as crianças absorvem sem perceber. A lição de que as redes importam, que a generosidade é investimento e que a memória social é tão vital quanto qualquer pedra lascada. A partir daí, a narrativa se volta para o futuro. O que as quase extinções nos ensinam hoje? Não é um aviso apocalíptico, mas uma sugestão ponderada. Em nossos dias, com cidades cheias e tecnologias complexas, a escala dos riscos mudou. Muitos desafios são globais e interconectados de maneiras inéditas. Ainda assim, os princípios permanecem. Diversidade importa, redes importam, redundância importa. Proteger a variabilidade, genética, cultural, ecológica, e cultivar redes de cooperação são formas de reduzir riscos. O tempo livre, a confiança em vizinhos, as cadeias de solidariedade que fomentam o bem-estar coletivo, têm raízes profundas em estratégias que permitiram a sobrevivência de nossos ancestrais. Valorizar isso hoje não é um retorno nostálgico, é reconhecer que algumas soluções humanas têm longa eficácia. Feche os olhos por um instante e volte ao abrigo. Sinta o calor que ainda permanece no solo, o murmúrio das brasas, o leve odor de resina e carne. Lá fora, uma figura se move, e você reconhece o gesto. É o mensageiro retornando com notícias de outra rota que se abre, um novo aliado, talvez novos sistemas de troca. A rede se reconstrói continuamente. Ela é tecido que se desfaz e volta a ser tecido na mesma noite. A continuidade da espécie não foi o resultado de um ato heróico isolado, nem de um único milagre. Foi a soma de milhares de aconchegos e de pequenos atos práticos e éticos que se multiplicaram ao longo do tempo. Antes de se perder no sono, pense na imagem do fogo como arquivista. Ele guarda tanto calor quanto histórias. Embalada por isso, a comunidade na sua frente se recolhe. Alguém conta em voz baixa uma anedota que faz as crianças sorrir. Era uma vez um homem que acreditou que poderia caçar um mamute sozinho, mas ao final aprendeu que 3 mãos e 2 cães são melhores do que uma só. O riso é breve, mas poderoso. Ele reforça o aprendizado de que cooperação supera o heroísmo solitário quando a vida está em jogo. E assim termina a noite, embalada por memórias, por músicas que passam adiante saberes, por laços que não se somam apenas em números, mas em segurança e significado. Ao acordar amanhã, o grupo recomeçará. Ensinará um nó, compartilhará uma raiz, escutará um visitante. Pequenas ações que, juntas, continuam a afastar o espectro do desaparecimento. Se gostou dessa viagem sonora pelo tempo profundo, se essa noite ecoou em você, considere seguir o canal para que possamos caminhar outra vez por essas histórias. Durma agora com a lembrança de que, mesmo quando o mundo parece incerto, fomos moldados por práticas de cuidado que nos permitiram persistir. Sustentar uma tradição, ensinar uma criança, dividir uma refeição. Esses gestos são threads que costuram o tecido humano e que, geração após geração, viram a tolerância aos choques inevitáveis do mundo. Respire o cheiro da fumaça, ouça o sopro distante do vento, e deixe que a sensação de continuidade acalme os olhos. Amanhã, ao abrir os seus, talvez olhe com um pouco mais de paciência para as pequenas rotinas que nos mantêm juntos. Se quiser compartilhar como essa história tocou você, deixe um comentário. Se desejar caminhar outra noite conosco por estes cenários, inscreva-se e volte para acender mais fogueiras de memória. Boa noite.